Bom, pessoal, boa noite de domingo. Vamos lá hoje conversar, fazer uma homenagem ao nosso Allan Kardec. Então, em 3 de outubro de 1804, há 219 anos, nasceu o homem que cumpriu a promessa de Jesus sobre o Consolador prometido. Graças a Allan Kardec, o dia 18 de abril de 1857, nesse dia, que marcou o nascimento do Espiritismo, né? 18 de abril, que foi a data do lançamento de O Livro dos Espíritos. Antes de 18 de abril de 1857, só podemos falar de espiritualismo e nem podemos usar a palavra espiritismo. Inclusive, palavras como reencarnação, espiritismo, perispírito e muitas outras surgiram a partir da publicação de O Livro dos Espíritos. Antes, existiam sim, claro, as ideias, mas não as palavras. Tão usadas hoje por muitas outras denominações filosófico-religiosas, que muitas das vezes certas pessoas ou instituições nem que até desconhecem a origem dela, não a ideia. O Livro dos Espíritos trouxe várias palavras novas, então, além da palavra espiritismo. Bom, mesmo usando nomes e nomenclaturas diversas, as ideias e os fenômenos, como eu já disse antes, né, são os mesmos ainda hoje e ocorrem. Esses fenômenos, sempre os mesmos, né, foram apontados desde o início da civilização e até lá no Antigo Testamento. São sinônimas, perdão, então as palavras profetas, oráculos, médiuns, pessoas com dom, ou então receber o Espírito Santo, ser tomado pelo Espírito Santo. Os gregos usaram muito a mediunidade profética, através, sobretudo, dos oráculos. E os profetas? Eles eram usados, inclusive, pelo povo para consultas pelas quais recebiam até pagamentos. E aí, avançando um pouco lá, a partir do fim da Idade Média, tivemos muitos destaques como Emanuel Swedenborg, Franz Anton Mesmer, Eduard Irving, quem mais? Conde Alessandro Cagliostro, que era o pseudônimo, né? O nome verdadeiro da pessoa era Giuseppe Giovanni Battista Vincenzo Pietro Antônio Mateu Balsa. Gottbenditus Mamed, a comunidade norte-americana dos Shakers, e também teve os Quakers, né? Bom, e além deles, que eu citei aqui, as comunidades dessas pessoas, também tivemos os fenômenos que despertaram o mundo para o espiritismo, como principalmente as irmãs Fox e um pouco depois, aliás, um pouco antes, em 1845, lá no distrito de Mata de São João, na Bahia, também tivemos fenômenos. É claro que as irmãs Fox ficaram bem mais conhecidas. Mas o que realmente despertou as iniciativas do nosso homenageado de hoje, Allan Kardec, foram os fenômenos das mesas girantes ou dançantes. Então foi graças a essas mesas dançantes ou girantes, né, que o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, o nosso querido Allan Kardec, que hoje a humanidade obteve mais conhecimentos, fica disponibilizada, né, do que meros misticismos, meras mistificações, né, em relação a esses fenômenos mediúnicos, forças da natureza. E agora, continuando aqui a nossa conversa, vamos ler a nossa página
de início na nossa conversa de hoje, né? O texto inicial, o texto inspirador, o texto que serve para que nós possamos até aí nos alinhar na, na, na frequência aqui da nossa conversa, das boas frequências. E hoje nós vamos, como página inicial, lá do livro Doutrina de Luz, do médium Chico Xavier, Franciscano Xavier, da editora FEB, e o título do texto é Saudando Allan Kardec. Um título, um texto ditado pelo espírito de Emmanuel. Então vamos lá, gente. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Jesus, Evangelho de João 16, 13. Não ignorava Jesus que a sua mensagem padeceria o assalto das trevas. Sabia que, ao contato da poeira terrestre, converter-se-ia a fonte da sublime revelação em viciada corrente. Não desconhecia que os homens se lhe apropriariam do verbo santificante para situá-lo a serviço de paixões subalternas. Anteviu as multidões enganadas e sofredoras, para as quais não mais se multiplicaria pão do amor puro, confundidas pela penúria e pela discórdia. Ele que rogara: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Pressentia as guerras de ódio que se desencadeariam na terra, em nome do Evangelho renovador. E ele que ensinara: perdoai 70 vezes 7, adivinhava que os homens acenderiam fogueiras de perseguição, trucidando-se reciprocamente, acreditando exaltar-lhe a memória. Quase ao despedir-se dos companheiros simples e fervorosos que o seguiriam mais tarde, até a dilaceração e ao sacrifício, percebeu que os cérebros vigorosos da sombra viriam nos passos do tempo saborear-lhe o rebanho de corações singelos, estabelecendo entre eles dolorosa escravidão espiritual. Previu que o nevoeiro da perturbação humana lhe abafaria transitoriamente a sementeira divina e que, um dia, em seu nome, o forte oprimiria o fraco e o fraco revoltar-se-ia contra o forte. Que muitos dos melhores trabalhadores do mundo coroar-se-iam de vaidade à frente dos infelizes e que os infelizes sem exemplo para a regeneração necessária desmandar-se-iam na loucura e na delinquência. Foi por isso que, em marcha inquietante para o supremo testemunho de lealdade a Deus, apiedou-se de quantos lhe estenderiam a obra de redenção e prometeu-lhe a vinda do Consolador, o Espírito da Verdade, que lhe restabeleceria a esperança e aclararia a palavra. 19 séculos caíram na cinza das horas, e fiel ao compromisso assumido, enviou Jesus à terra, o explicador anunciado na doutrina espírita, cuja bandeira libertadora vem partindo as algemas da incompreensão e do fanatismo no campo da humanidade. Eis porque, diante do primeiro centenário de O Livro dos Espíritos, a chave sublime do cristianismo restaurado, reverenciamos Allan Kardec, o apóstolo da verdade e mensageiro da luz. Texto do Espírito Emmanuel. Bom, e agora nós vamos fechar os nossos olhos e agradecermos aqui a oportunidade de estarmos juntos nesse momento, nessa noite de domingo. Podemos conversar um pouco mais sobre Allan Kardec. Assim sendo, pedimos à espiritualidade amiga toda a proteção e amparo, bênçãos, chuvas de bênçãos em nossos lares, para imperar a harmonia, o amor e a paz. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, então agora vamos, enfim, conversar, tá? Dando a continuidade. E agora vamos falar aqui um pouquinho sobre a trajetória, né?
do espírito do codificador, do espírito do nosso querido que conhecemos como Allan Kardec. Bom, as vidas do professor Rivaio, vocês vão acompanhando aqui comigo em encarnações anteriores, enquanto a gente conversa. A doutrina espírita surge pelo esforço do cientista, professor e educador que em vidas anteriores estagiou como outras personalidades, exercendo outros papéis em outras culturas, como todos nós também. Nunca antes na história humana houve um trabalho dessa magnitude que foi a codificação espírita. A encarnação no Antigo Egito como sacerdote Amenófis, como vocês podem me acompanhar aí no quadrinho, foi a iniciação. Na Grécia, como Platão, foi o aluno dedicado do professor Sócrates. No druida Allan Kardec, a sabedoria foi despertada, o amor ascendeu como Quirilius Cornélios. O testemunho foi dado pelo sacerdote Marte, Jean Hus. E a missão foi cumprida pelo professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, lá na França. Também há referências, né, de que teria sido o nosso espírito homenageado hoje, Allan Kardec, o apóstolo João Evangelista, Francisco de Assis, e nos tempos atuais teria sido Francisco Cândido Xavier, o nosso grande Chico Xavier. De acordo com o Papa Leão XIII, gente, né, agora, voltando um pouquinho às origens do nome Allan Kardec, os celtas foram os primeiros padres da espiritualidade. Papa Leão XIII, hein? E nas palavras do nosso grande Leon Denis, no livro O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, os ensinamentos do Cristo encontraram na alma céltica o sentido do invisível. Os druidas aceitaram as ideias de Jesus de Nazaré, quando o cristianismo primitivo assim chegou à Europa. Bom, o espírito Zéfiro dirigiu mensagens ao professor Rivaio, lá nos inícios, né, da continuidade das pesquisas dele, informando, né, que quem ele haveria sido. Zéfiro disse ao professor Rivaio que Rivaio, foi um grande chefe druida no tempo da invasão da Gália, né, nome que era dado à França. A invasão é essa ocorrida, né, pelo imperador, por Roma, pelo imperador romano Júlio César, lá no período de 100 antes de Cristo. Kardec e Zéfiro, né, então, nessa revelação de Zéfiro, viveram juntos nesses tempos. E assim o professor Denis Arrivail adotou esse pseudônimo Allan Kardec e deu ao mundo uma forma desmistificada de olhar para Deus. É claro, né, gente? É claro que usando o pseudônimo Allan Kardec, naquela época que ainda era o fim da Inquisição, também protegia o professor Rivaio, tá? Bom, em 3 de outubro de 1804, há 219 anos atrás, por volta das 19 horas, nascia Hippolyte Léon Denisard Rivaio, um cientista, um educador, filho de Jean-Baptiste Antônio Rivaio, o pai dele, né, e a mãe, Jeanne do Ramel. Ele foi um dos pioneiros na pesquisa científica sobre fenômenos naturais. Ficou órfão, então, de pai cedo, porque o pai dele, né, o Jean-Baptiste, foi dado como perdido por ocasião das guerras napoleônicas. Naquela época lá era complicado, vou falar um pouquinho disso daqui a pouco, um pouco mais. Bom, então a partir dos 10 anos de idade, ele foi matriculado pela mãe no Instituto Iverdun, no Castelo Zaragnen, né, lá na Suíça. Bom, esse castelo foi fundado e mantido pelo grande pedagogo Johann Heinrich Pestalozzi, que vamos falar um pouquinho mais de relações aí de Pestalozzi, Kardec e até o Brasil.
Mas vamos lá. Então, Kardec se casou em 6 de fevereiro de 1832 com a professora e artista plástica francesa Amélie Gabrielle Baudet, que vamos falar também um pouquinho mais daqui a pouco. Bom, dando continuidade a essas curiosidades sobre Kardec, nosso homenageado de hoje, já vou ampliando para vocês. Nós temos aqui um artigo originalmente publicado em francês pelo Centro Espírita Lyonnais Allan Kardec, ou Centro Espírita Lyonnais Allan Kardec, né? Minha amiga Denise Lanola, que conhece mais um pouquinho aí, se eu estou falando legal ou não. Bom, localizada em Lyon, França, contendo, né, nesse local inéditas e interessantes informações da genealogia de Kardec, eu colocando, disponibilizando aqui para vocês. Nesse artigo, temos dados sobre o pai de Allan Kardec, Jean-Baptiste Rivail, que foi advogado, nasceu em Lyon, nasceu em 1759 e, como eu já disse ontem, desapareceu misteriosamente por volta de 1807 lá na Espanha. O avô de Kardec, Antony Rivail, como vocês podem acompanhar aí, né, na imagem, foi comerciante. Se casou em 18 de maio de 1756, né, com a avó de Kardec, Reine Richard. O bisavô de Kardec, François Rivail, casou-se em 6 de janeiro de 1711 com Claudine Penier. Kardec teve duas tias paternas, Reine e Anne-Sophie Rivail. Contrariando o que André Morelli escreveu em sua biografia Allan Kardec, Sua Vida e Sua Obra, Allan Kardec não era descendente de Aimar Rivail, de São Marcelino, em Isère. Não foi encontrada, então, nenhuma conexão, tá, com esse ancestral. Do ramo materno, temos dados sobre a mãe de Allan Kardec, Jeanne-Louise Duhamel. Temos dados sobre a mãe de Allan Kardec, né, que ela se casou em 5 de fevereiro de 1793, em Bourg-en-Bresse, com o pai dele, que já falamos o nome, Jean-Baptiste Antony Rivail. Jeanne teve 3 irmãs e 2 irmãos. O pai de Jeanne, Benoît Marie Duhamel, avô materno de Kardec, portanto, nasceu em 13 de fevereiro de 1741 em Bourg-en-Bresse. Ele era advogado e procurador-geral de Bourg-en-Bresse. Casou-se em 24 de abril de 1769 em Charlotte Bouchard, com a avó materna de Kardec, a Charlotte. Esse avô, Benoît Marie, foi guilhotinado, tá? Uma curiosidade. Como contra-revolucionário, para ver como é que aquela época é complicada. O bisavô materno de Kardec, Mathieu Joseph Duhamel, ocupou o cargo de procurador da cidade de Bourg-en-Bresse. Na linha materna, Louis-Marie Duhamel, mestre cirurgião, é o mais antigo ancestral conhecido de Kardec. A mãe de Allan Kardec, Jean-Louise Duhamel, teve uma vida de provações, tá, gente? Porque em 5 de fevereiro de 1793, pouco antes de 20 anos, ela se casou com o pai de Kardec, Jean-Baptiste, né, que era 14 anos mais velho que ela. Nesse mesmo ano, em outubro, o pai dela, avô de Kardec, né, materno, foi preso e transferido para Lyon, em 13 de fevereiro de 1794. Benoît Duhamel, esse avô materno de Kardec, foi sentenciado à morte depois de guilhotinado, de acordo com o que já mencionamos aí. 18 meses depois, em 26 de outubro de 1796, o casal, os pais de Kardec, deram à luz a Auguste Claude Joseph François, irmão de Kardec, que faleceu em 26 de fevereiro de 1802, com 6 aninhos de idade apenas. Kardec teve outra irmã também, Marie-Françoise Charlotte Heloïse. Sempre recorrendo aqui à minha cola, porque esses nomes em francês. Bom, ela nasceu, essa irmãzinha dele, em 31 de julho e faleceu em 14 de outubro de 1801, com 2 aninhos de idade. Então foi um contexto doloroso para a mãe de Kardec. Perdeu o pai, perdeu né, o marido, os 2 filhos, né? Porém, depois de ter vivido a morte, né, de Benoît Duhamel e de 2 crianças, a Jeanne Duhamel, com 29 anos, deu à luz a Hippolyte Léon Denis Arrivai, nosso Allan Kardec, como nós já sabemos, em 3 de outubro de 1804, em Lyon. Então, após o nascimento do filho, o marido
dela desapareceu na Espanha em 1807. Esse desaparecimento nos lembra o contexto histórico, né, que eu já falei no início dessa época, marcada por guerras napoleônicas que se seguiram aos distúrbios revolucionários de 1789. Então, e Jeanne sofreu com as dívidas, além disso tudo, do irmão dela, o tio de Kardec, François Duhamel, o que ocasionou o fechamento do Instituto Técnico de Rivail, um pouquinho mais à frente. Bom, então, falando um pouco mais desse cenário, né, que tantas perdas familiares aí, nós, Kardec e sua esposa Amélie nasceram, então, em uma época difícil que os heróis revolucionários se haviam transformado em vilões. Somente em Paris, 800 pessoas por mês eram executadas, gente. Então é bom frisar que a Amélie nasceu também, né, nesse fim de Revolução Francesa, ciclo revolucionário, né, queda da Bastilha, e esse movimento foi responsável pelo fim dos privilégios da aristocracia e pelo término do antigo regime. É o que mencionou, é o que começou, inclusive, como um movimento de libertação do povo, de liberdade, igualdade, fraternidade, se tornou uma chacina, gente, pois os grupos rivais, com suas verdades, seus interesses e filosofias opostas, se matavam aos milhares todos os dias. E quase no fim da Revolução Francesa surgiram as guerras napoleônicas, que foram de 1792 a 1802. Essas guerras foram lideradas por Napoleão Bonaparte, muito conhecido já por nós, contra uma série de alianças de nações europeias. Todo esse grupo de espírito foi renascer logo onde? Aqui no Brasil. E atualmente vemos, né, essas lutas, cada um com as suas verdades, né? E nesses períodos aí, né? Bom, os momentos atuais cada vez mais acirrados com essas violências, inversões de verdades, acusações mútuas. Estão aqui no Brasil também. Bom, então são disputas antigas protagonizadas por bilhões de almas, ainda antes do degredo planetário para a Terra, né? Que teve os exilados de Capela para a Terra, tivemos os exilados de Sirius para a Capela, depois de Capela para a Terra. E tem gente que está lá desde Sirius ainda, né? Com esses conflitos na Europa e agora, mais recentemente, no Oriente Médio também. Então, aqui no plano, no planeta, né? Permaneceram sempre guerreando. A história do mundo, até nos textos bíblicos e tudo mais, é de guerra, tudo isso. Antigas grandes civilizações, né, continuaram depois, né, da época de Cristo, e mais tarde mantiveram esse ciclo, como os europeus, os mouros nas Guerras Santas, e um pouco mais adiante na Inquisição, e aí na França, e continuamos vendo isso. Bom, então agora nós temos um pouquinho essa questão aqui, vamos ver. O que que tem a ver Rousseau, Pestalozzi, professor Rivaio, Allan Kardec e o Espiritismo? Bom, sem Pestalozzi, não teria existido Kardec, nascido na cidade de Lyon em 1804, batizado com o nome de Hippolyte Léon Denis Rivail. Allan Kardec foi um educador com extensa produção científica. E até a idade dos 50 anos, nada indicava que ele viria a ser o codificador, né? Ia trazer a nova concepção espiritualista ao mundo. O professor Rivaio, gente, ele desenvolveu notável trajetória como pedagogo e contribuiu para a retomada e aperfeiçoamento da educação pública na França. Agora, é claro, vamos lá. Kardec foi influenciado por Pestalozzi. Agora, olha só. Sem Jean-Jacques Rousseau, grande Rousseau, talvez não tivéssemos, né, tido Johann Heinrich Pestalozzi. Rousseau despertou Pestalozzi através de sua grande obra literária Emílio, que se tornou o livro de cabeceira de Pestalozzi. Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? Nosso Allan Kardec foi aluno do Pestalozzi, sendo educado no Instituto em Verdun, como já falei antes um pouquinho para vocês. Então, Rivail não tiveram uma formação qualquer, gente. Não é difícil ver a influência de Pestalozzi no conceito de fé raciocinada que Kardec nos presenteou, assim como na rejeição de quaisquer dogmas religiosos, dogmas de fé cega, né? Que não podem se sustentar quando submetido ao crivo da razão. Acredita porque acredita, é assim que será. Não.
Então, dentre os editores de um periódico que Pestalozzi também participou, o Memorial, se encontrava outro grande influenciador de Pestalozzi, chamado Johann Caspar Lavater. E esse grande Lavater reencarnou na cidade de Sacramento, Minas Gerais, como o nosso conhecidíssimo Eurípedes Barçanufo, que depois teve a sua ligação, não é, com Maria Modesto Cravo. Ele trabalhava, incorporava o espírito do Dr. Bezerra de Menezes, receitava lá, né, cuidava das pessoas. Maria Modesto Cravo fez isso, foi para Uberaba, o sanatório de Uberaba, doutor Inácio Ferreira, com o nosso, com o espírito também, assim como o de Barçanufo, do doutor Bezerra de Menezes, e aí nós temos os dias atuais. Uma história também que nós já temos aí contadas em outros canais, que eu passei para vocês, tanto de Madame Kardec quanto de Maria Modesto Cravo e Eurípides Barçanufo. Bom, então, continuando, nós temos aqui falar um pouquinho dessa grande esposa que foi, né, Amélie para o professor Rivaio. Amélie Gabrielle de Lacombe Baudet foi a grande mulher, a grande esposa do nosso querido Allan Kardec. Ela nasceu na pequena cidade de Thiais, localizada lá no Vale do Marne. Nasceu em 23 de novembro de 1795. Sim, quem já percebeu, Kardec nasceu em 1804, Amélie nasceu em 1795, ela era mais velha do que o professor Rivail. Então, Amélie foi filha única de Julien Louis Baudet, antigo tabelião, Julien, né? E a sua mãe, o nome era Julie Louise Segnat de Lacombe. Amélie era conhecida na intimidade familiar pelo diminutivo carinhoso de Gabi. Seu pai, o Julien Louis Baudet, também era proprietário de terras. Ele tinha posse que ele herdara do pai. A mãe de Amélie, Julie Louise Segnat de Lacombe, cresceu órfã de pai, né? E o pai dela, né, ou seja, o avô de Amélie, desencarnou quando ela tinha 15 anos de idade. E assim, quando Amélie nasceu, sua mãe tinha 27 anos. Sogra de Allan Kardec, né? Então, Amélie era muito inteligente, uma mulher muito inteligente e possuía forte interesse pelos estudos. Recebeu fina educação moral, professora de letras de belas artes, trazendo de encarnações passadas a tendência inata, por assim dizer, pura, né, perdão, a poesia e o desenho. Tá? E abrindo aqui um parênteses, nós temos também, né, que quem conhece um pouco mais da vida de Johann Heinrich Pestalozzi, grande Pestalozzi, a esposa de Pestalozzi, né, também foi uma mulher muito culta e que deu grande companheira de Pestalozzi. Temos aqui em Allan Kardec, mesma coisa com a Amélie. Bom, então, foi no mundo das letras e do ensino que a Amélie encontrou o professor Hippolyte Léon Denis Rivail, né, nosso Allan Kardec. E na época, Rivail era soldado. E eles se casaram no dia 9 de fevereiro de 1832. Amélie com 36 anos e Rivail com 27 anos, gente. Bom, e agora chegamos aí a essa nossa parte mais, né, final aí da nossa conversa. E nós temos aqui para vocês acompanharem um quadrinho sobre Allan Kardec, para vocês terem ideia da trajetória dele. Então, nós temos que Kardec, né, nasceu dia 3 de outubro de 1804, em Lyon, França. Em 1814, foi matriculado pela mãe que os acompanha no quadrinho, lá no Instituto de Verdun, né, lá do nosso grande Johann Heinrich Pestalozzi, que foi influenciado por Rousseau. Ambos lutavam por uma educação melhor, um método que tinha contato com a natureza, uma educação para todos,
né, diferente daquilo da época e muitos que nós tivemos acesso até hoje. 1832, no dia 6 de fevereiro de 1832, ele se casou com a Amélie, Allan Kardec. Em 1856, o espírito de verdade se revela para o professor Rivaio, né? Foi a primeira revelação da missão de Kardec feita em 30 de abril de 1856, através da médium Jafé, como vocês leem aí. E em 12 de junho de 1856, o Espírito da Verdade confirma a missão, já, né, pela médium Aline, advertindo dos percalços que teria que enfrentar o nosso grande Allan Kardec. 1857, nós temos a publicação do Livro dos Espíritos. 1858, nós temos o lançamento da primeira edição da Revista Espírita. De 1859 a 1868, olha só, ele lançou o que é o Espiritismo, em 59. Ele, em 1861, o Livro dos Médiuns, né? Em 1861, mas em 9 de outubro, ocorreu o Auto de Fé de Barcelona, importantíssimo, onde foram queimados, né, a mando da igreja, muitos livros de Allan Kardec. Isso, ao contrário de diminuir a atenção das pessoas para o espiritismo, fez o contrário, fez aumentar. E em 1964, 15 de abril, ele lançou o Evangelho segundo o Espiritismo. Percebam que, em abril, nós tivemos o Livro dos Espíritos, tá? E alguns anos depois, o Evangelho segundo o Espiritismo, lançado no mesmo mês, em anos diferentes. Bom, em 1865, foi lançado o livro O Céu e o Inferno. E depois, em janeiro de 68, ele, como vocês estão acompanhando comigo, lançou o livro A Gênese. E em 1869, em 31 de março de 1869, quase em abril também, né, o nosso querido Allan Kardec faleceu. Então, entre 1864 e entre até o seu falecimento, 31 de março de 1869, ou seja, 15 anos que ele teve de trabalho, os 15 anos finais de sua vida como professor Rivaio. E ele faleceu, então, aos 64 anos. Bom, gente, então, nós temos aqui que o professor Rivaio somente iniciou as pesquisas e posterior codificação, como eu havia falado, nos 15 anos finais de sua vida. Antes do espiritismo, como eu já havia falado, Rivail foi um grande pedagogo, um grande cientista, e graças a essa sua grande experiência, sobretudo como cientista, né, foi possível cumprir a sua grande missão, que é entregar à humanidade o Consolador prometido, que desvendou através do próprio Cristo, que o descansa em paz e que o morreu e acabou, gente, não existem para espíritos imortais, que somos todos nós. E não podemos nos esquecer da participação e apoio da nossa querida Amelia, nossa carinhosamente Gabi. Seu apoio, né, foi essencial no trabalho e possibilitou o surgimento da terceira revelação, ou seja, o Consolador prometido, né? Então, não foi apenas um simples apoio. Então, após o desencarne do professor Rivaio, a senhora Allan Kardec, a nossa querida Amelia, a Gabi, teve papel fundamental na continuidade, gente, do trabalho de codificação deflagrado por Allan Kardec. Graças a Jesus, Rousseau, Pestalozzi, Denisard Rivaio e Amélie Baudet, hoje temos esse enorme presente que foi dado à humanidade, que é a doutrina espírita. Feliz aniversário de 219 anos ao nosso querido professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, o nosso tão querido Allan Kardec. E assim, gente, vamos agora para a nossa prece, né, de encerramento, após aí conhecermos um pouco mais e homenagearmos essa grande personalidade, não apenas para o Espiritismo. Vamos agora para a nossa prece.
E agora nós vamos fechar os olhos e, assim, hoje agradecer pela oportunidade de termos estado juntos, aqui conhecendo um pouco mais sobre o grande professor Rivaio, o grande Allan Kardec, e que, a partir do espiritismo codificado, que não veio para ser a religião do futuro, nas próprias palavras de Allan Kardec, e sim para ser o futuro de todas as religiões, que todas as filosofias e crenças passem a enxergar como algo natural a sobrevivência da alma após a morte do corpo denso. O corpo mais sutil, porém material, resiste e o espírito renascerá em outros corpos, em várias e várias existências, até a sua evolução, até o seu burilamento, seu aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento este que o espírito faz através do nascer e renascer das duas asas, as duas asas do anjo, do espírito de luz, a asa do conhecimento e a asa da moral, a asa do amor. Somente com essas duas asas desenvolvidas, os anjos ou espíritos de luz conseguem sustentar seu voo através das suas existências infinitas. O nosso destino é a evolução e não há retorno. Pode haver parada, mas jamais retorno. Então, nos conscientizando que somos espíritos imortais, pedimos à espiritualidade amiga que esteja conosco nesse instante, fazendo-nos aprimorar a nossa sensibilidade, a nossa capacidade de aceitação, para que possamos absorver e entender cada vez mais as palavras e os ensinamentos de Mestre Jesus. Agradecendo pelo apoio, agradecendo pela proteção, pedimos permissão à espiritualidade maior para encerrar a nossa conversa de hoje. Que assim seja, Pai querido, graças a Deus. Bom, pessoal, então agradecemos a todos vocês pelo carinho, né, da atenção e da participação. Pedimos que todos indiquem este estudo. Espero que todos tenham compreendido, entendido um pouco mais sobre o nosso grande Allan Kardec, sobre o espiritismo codificado. Indique esses vídeos para seus amigos, para seus familiares, e não esqueçam de curtir aí também, tá? Esse vídeo e indicar esse canal cada vez mais e sempre assistir a ele, cujos estudos são preparados com tanto carinho por diferentes irmãos nossos, e também mantido pela casa, né, Vinha de Luz, sendo mais uma importante ferramenta para o esclarecimento, para a divulgação do espiritismo codificado, para que vocês escutem realmente de quem estudou e não de quem ouviu falar e fala às vezes coisas que não têm nada a ver com o que realmente é, principalmente quem foi Allan Kardec, e todos aqui vão ver que o espiritismo codificado é Jesus. Tchau, pessoal. Até o próximo estudo. Uma boa noite de domingo para todos e uma boa semana.